programa, eu ficando só tomando, porque o ano do Flamengo não foi ruim. O ano do Flamengo foi bom, é ruim. Mas por que é ruim? O Flamengo passou da primeira fase da Libertadores. Muita gente já conversando comigo diz que o ano do Flamengo não foi bom. E eu leio e ouço e muita gente... eu acho que não foi bom. Não foi bom, mas não é ruim, não é a mesma coisa. Eu acho que não foi bom. Não, o ano do... Eu acho que foi bom. Pelas decisões equivocadas ao longo da temporada. Bom no sentido... Então, o ano do Flamengo fora de campo foi um ano com um pouco mais de tumulto. Resultados foram bons? Então, o Flamengo escolheu um treinador que ele queria como ideal e ele foi embora. Não, ele não ficou. Não ficou. Aí veio o Carpegiani, que era para vir diretor, veio treinador. Aí assumiu o Barbieri, que foi uma situação ali. Aí ele chegou. Já quando ele chega, é porque o negócio não está andando dentro do campo. O que eu estou dizendo é que no resultado, no trabalho que fez o Flamengo, nos jogos que o Flamengo fez, o Flamengo foi vice-campeão brasileiro, o Flamengo foi semifinal de Copa do Brasil e o Flamengo foi para a segunda fase da Libertadores. Oitavas da Libertadores. As oitavas da Libertadores, eu acho que é o resultado menos expressivo. Em termos de resultado... Porque, gente, campeão... É o que eu tenho perguntado. O ano do Grêmio foi bom? Não, o Grêmio ganhou o ano do Grêmio? Ganhou a Recopa, ganhou dois títulos. Chegou onde ganhou chegou, aquele título, Libertadores. Ganhou aquele título que vocês falam que não vale nada, que é o Campeonato Gaúcho. Eu não ganhava 8 anos. Então. A questão é assim, qual era o objetivo do Grêmio e é o que ele entregou. O objetivo era a Libertadores principal, ele chegou muito próximo. Eu acho que ele chegou na semifinal, caiu até os 40 do segundo tempo, ele estava na final. Não, é só para explicar. Eu acho que o ano do Grêmio foi muito bom. Apesar de não ter ganhado a Libertadores, foi bom. Foi mais um ano, o terceiro, provavelmente, em que o Grêmio está entre os principais times do Brasil. Sim. E ele continua sendo o time que joga a bola que a gente mais acha legal ver. Tal. O Flamengo foi abaixo da expectativa. Então, eu acho que o Flamengo foi igual. Eu posso só colocar assim uma... A expectativa não era maior para o ano do Flamengo do que o que ele entregou, o ano do Flamengo? Então, mas essa é uma discussão que você concorda, o Júnior vai falar. É uma discussão subjetiva. Você acha que o Flamengo tinha que ser campeão. Não. O Flamengo chegou perto em duas das competições que ele fez. Na verdade, sim, o campeonato do estadual, o Flamengo foi o melhor, o Flamengo foi o que mais pontuou. E aí eu lembro aqui todo mundo batendo no regulamento do Campeonato Carioca, porque o Flamengo e o Fluminense, que foram os melhores times em termos de pontuação, não foram sequer para a final do campeonato. Eu acho que um ano não foi uma tragédia. Eu acho que foi um ano bom. Eu acho que o brasileiro foi bom. Para mim, o Flamengo não chegou a nenhuma final. Olha por esse lado. Nem o Flamengo, nem um monte de outros times. Para mim, nem um monte de outros times. Não, que não tiveram anos bons. Não, o Corinthians teve ano bom? Não. Chegou à final. Qual foi a melhor participação? Chegou a duas finais. Qual foi a melhor participação do Flamengo no ano? Foi a do brasileiro. Não, a do brasileiro e a da Copa do Brasil foi boa. Semifinal de Copa do Brasil. O que eu acho é que a gente analisa as coisas de uma maneira que é aqui para um e aqui para outro. O Flamengo chegou às decisões perto delas e não ganhou. O Corinthians foi campeão estadual. O Corinthians foi final de Copa do Brasil e o ano do Corinthians não foi bom. Não, para mim. Ruim. Eu acho que o que você disse é assim, o Flamengo está chegando perto. Muito próximo. Todo ano. E isso é trabalho. Eu acho que não isso, tenho dúvida. Isso significa que está tendo trabalho. Esse ano melhorou o resultado no Campeonato Brasileiro comparado com o ano passado. Ano passado chegou na pré-Libertadores. Sim. Esse ano, e no último minuto. E melhorou na Libertadores. Pênalti no minuto 92. E melhorou na Libertadores também. Melhorou na Libertadores. Agora está vice, melhor. Direta vaga para a Libertadores. Que era o objetivo segundo do Flamengo. Claro que o primeiro objetivo do Flamengo foi ganhar um título. Não conseguiu. O ano passado foi final de Copa do Brasil e esse ano... Mas não foi ruim o campeonato. Não, eu acho que foi um bom ano. Insuficiente. Eu acho que foi um bom o tamanho ano. do Flamengo, que o tamanho do Palmeiras, hoje em dia, acho que os dois times que levam pequena vantagem, infraestrutura, o dinheiro, captação e tudo isso. Um foi campeão e outro vice. Entendeu? Sim, no campeonato, mas temos outros campeonatos. Não, perfeito. Então precisa, aquilo que o Dorival está dizendo. Daqui a pouco o Flamengo vai começar a beliscar. Então, e aí, quando começa a beliscar, não vai mais soltar, vai morder e não vai deixar soltar. Você viu o Flamengo e imaginou o que você faria. Depois você fez durante um período. Como é que você analisa o ano? Olha, o meu ano do Flamengo? Do Flamengo. Não, eu acho que do Flamengo vocês têm razão em relação a tudo que gerou
desde o início do ano e, de repente, aquilo que foi entregue. Porém, eu acho que você melhorar o seu ranking, como o Pet aqui posicionou, fazendo com que a equipe consiga chegar num vice-campeonato brasileiro, eu acho que já é um salto de qualidade. Eu acho que, mais um detalhe que é muito importante, Palmeiras vinha de uma desclassificação na Libertadores, muito doída. Se de repente acontecesse aquela situação do Paquetá no jogo com o Palmeiras, e tivemos outras oportunidades dentro da partida, poderia mudar completamente a história do campeonato. E a gente sentia que isso poderia dar um novo desenho para a competição. Então, esse pequeno detalhe, ou detalhes que estiveram ao lado do Palmeiras e com todo o reconhecimento e com todo a competência da equipe do Palmeiras, mas foram detalhes decisivos e importantíssimos que, de repente, poderiam estar ao lado do Flamengo, como foi em 2009, onde as coisas iam acontecendo e iam abrindo de uma maneira que, de repente, a hora que vocês viram, alguém acreditava? Não, de jeito nenhum. Só que nós fizemos muito por onde e outros deixaram de fazer. Como é o futebol. Como é o futebol. Como a gente viu esse ano, como estava funilando o campeonato, a gente estava vendo que o São Paulo não tem força para chegar. Teve um momento ameaçado. Num determinado momento, achamos que brigaria. Mas a gente via pelo time desempenho. Não, resultado tinha, mas não tinha força. Você via que não tinha força para chegar. Você viu que, não dá. Não dá que eu acho que naquele momento. Eu também. Hoje você. E aí você viu. Mas naquele momento, ninguém demonstrava uma força muito maior. Porque foi um momento em que o Palmeiras estava muito dividido, que o Grêmio estava super dividido, que o Flamengo ainda não tinha chegado. Ou você viu o São Paulo. Você cravou que o Palmeiras ia ser campeão desde sempre? Ou o campeonato estava meio abertão ali, até a Copa do Mundo? Nesse período que eu estava em casa, eu cravava que seria o Palmeiras, e eu vi numa entrevista aqui na Fox, se não me falha a memória, eu cravei que seria o Palmeiras. O Palmeiras tinha 7 pontos atrás do... É isso. Então, quando o São Paulo fez aquela pós-Copa, que ganhou do Flamengo aqui, que ganhou do... Você achou que era só um... Não, eu vim... Não, o que você achou, vendo? Vendo? Eu acho que tinham alguns times que estavam ainda num outro processo que vinham se fortalecendo. Para mim, o Palmeiras era esse time, o Flamengo era um segundo time que eu apostava muito no Grêmio em relação a uma chegada. O Internacional me mostrava fazer um bom campeonato, eu não imaginava que chegasse tão longe, e fizeram uma temporada fantástica. Assim, isso tudo eu estou te falando de meses atrás, claro. Meses atrás, como quem está observando com os braços cruzados na frente de uma televisão. Mudando, né? Você não acha que dificilmente esse quadro vai mudar para 2019? Em termos ele projetou, ele quer saber já quem vai ser campeão em 2019. O futebol brasileiro ele é interessante, mas os clubes se reinventam. Mas dá tempo? Tão próximo assim? Não é fácil. E uma coisa que eu falo que está acontecendo já há algum tempo, nós estamos perdendo muitos profissionais nos últimos 12 anos, de uma maneira muito mais assim frequente. E isso vem fazendo com que, com todo o respeito possível, entendam a colocação que eu vou fazer. 40% dos jogadores que atuam na Série A deveriam estar na Série B. 40% dos que atuam na Série B deveriam estar na Série C. Entendi. 40%... Tá entendido. Entendeu? E 40% dos que estão fora do Brasil deviam estar aqui? Não, eu acho que até mais. Eu acho que nós qualificaríamos muito mais a nossa competição. Então, mas a gente está vendendo muito cedo por necessidade? É uma série de fatores. Nós estamos perdendo muito cedo, nós estamos vendendo... Os clubes brasileiros precisam da venda. O nosso melhor campeonato não é disputado pelos melhores. A lei não facilita. Já é oficial, o Corinthians soltou uma nota oficial agora há pouco sobre a saída do Jair Ventura. Só interrompo vocês para dar essa informação aqui, é oficial. A nota é bem protocolar, agradece o trabalho dele e apenas informa
que ele não é mais técnico do Corinthians. Vocês tinham alguma expectativa que isso não acontecesse? E a nota... Não, a gente mas agora é oficial, né? E ela lembra que em 19 jogos foram 4 vitórias, 6 empates e 9 derrotas. A nota faz questão de colocar esses números. Uma nota bem protocolar e colocando esses números. Dorival, você que tem contrato até dia 31, você está aberto hoje a negociar com outros clubes ou você está esperando já tem uma oferta, um desfecho do Flamengo? Não é questão de esperar. Não é questão de esperar. Eu acho que eu tenho que respeitar aquilo que eu conversei com a diretoria, naturalmente a diretoria atual, que finaliza agora o seu mandato. E as pessoas foram muito corretas comigo. Então, não é nem uma questão de espera, é uma questão de respeito. E até então eu não tomarei posição nenhuma, porque eu sou profissional do Flamengo até o dia 31 de Mas você não teve nenhum sinal, nem de situação, nem de oposição, não. Você não teve nenhum sinal de pós-eleição? Não. Nada? E a cobiça, algum clube já chamou? Quantas vezes você já recebeu telefonemas? Não, isso aí... Onde você está? Isso aí não... Não conta? Não. Não conta. Não, isso não conta. Não é que ele não conta. Não é que você não conta. Isso não se conta. Não é que não conta, Pet, assim, porque eu coloquei o que eu estou colocando aqui para vocês, eu coloquei. Eu acho que não seria correto da minha parte. Não, entendo. Agir de uma outra forma. Então, vamos perguntar de outra maneira. Então, não ligar que então vamos perguntar de outra maneira. Vamos perguntar de outra maneira. Em janeiro, você vai estar trabalhando? Não, eu acho que depois da definição das eleições é natural que isso daí aconteça. Seja onde for. Uma pergunta para a gente fechar a entrevista, Dorival. Tem mais então, uma penúltima. A gente vai ter na sequência o Júlio César, goleiro do Fluminense. Tem mais 4. Acaba o jogo sábado, Flamengo vice-campeão, estádio lotado, a torcida, enfim, reclamando da equipe. Como é que estava o ambiente? Como é que foi a despedida entre você, os jogadores? O que você pode contar para a gente desse bastidor? Eu acho que as 2 últimas semanas, né, foram assim, foi aquele sentimento de concentração, de preocupação e preparação para os jogos, o alcance dos resultados que para mim eram muito importantes e seria penoso demais se o Flamengo não fizesse a sua parte, de repente com um possível tropeço de quem liderava, e nós tentamos de tudo. É natural que depois do jogo do Cruzeiro existe dá uma caída. A semana ela foi muito concentrada, mas vocês sabem muito bem, é viagem, não sei o quê. Desgaste. Para o próprio Palmeiras foi difícil. Para o próprio Palmeiras, que comemorou o título e que queria fechar com um grande jogo, foi difícil. Só que tinha uma alegria a mais, adrenalina a mais, estou campeão. Sim, muito mais leve. Aí vai pro jogo. Situação, Agora você não quer jogar, mesmo se ganha. Agora o Flamengo também não deixou de fazer um bom jogo contra o Atlético. O tempo foi bom. E acho que foi um grande jogo. Foi um grande jogo. Duas equipes que propuseram o jogo, que não se preocupam. Eu acho, e é isso que me incomoda, Rizek, um pouco, quando a gente fala de futebol brasileiro. Eu queria ver mais equipes propondo jogos. É verdade. Mais equipes com posse, mais equipes. Eu acho que todo mundo tem um caminho para chegar e não é esse caminho que seja o correto ou o errado. Não. Eu estou falando que a essência do futebol brasileiro sempre foi posse de bola, sempre foi triangulações, tabelas, penetrações. Isso daí fez a diferença. Quando nós abrimos uma jogada e provocamos uma situação para deixar um atleta no mano a mano, para fazer uma jogada individual. É isso que nós sempre primamos e que sempre chamou a atenção do futebol brasileiro em nível mundial. E já que você disse que não tem certo ou errado, eu acho que essa é uma das marcas do seu trabalho, né? De times que querem a bola, que querem ser protagonistas do jogo. Faça a última pergunta para o Dorival. E sofreu, por exemplo, no São Paulo, fez isso e não conseguia finalizar. No Santos fez isso e finalizou. Porque nós tínhamos uma outra característica de time, né? Com o Santos eu tinha 2 jogadores abertos. Com o São Paulo eu já concentrava para tentar trabalhar para duas coisas que são fundamentais. Característica do jogador e o perfil dos jogadores. A pergunta não é para o técnico do Flamengo, é para o técnico que se preocupa com o futebol brasileiro. Eu sei que você tem essa preocupação constante. Vai começar mais um estadual. O Atlético Paranaense há anos não joga o estadual, joga com o time B, C, o alternativo, e até assim mesmo ganhou o campeonato esse ano.
Essa é uma tendência? Times alternativos no estadual, diante desse calendário que a gente tem? Led, assim, nós fomos a semana retrasada na CBF e colocamos isso. Nós colocamos isso, a preocupação das principais equipes do Brasil fazerem um campeonato regional, 25 jogos, a mais do que todo mundo na Europa. Nós colocamos que se a CBF estava contente com os resultados dos nossos campeonatos, se a CBF estava contente com o nível do futebol brasileiro jogado, nós colocamos tudo isso a eles. Nós vimos também, eles nos mostraram a dificuldade, porque eu não sou contra o campeonato regional. Para mim é o maior formador e a possibilidade do aparecimento de grandes valores e, além do que, a manutenção dos clubes do interior, que para mim é fundamental. Agora, os clubes do interior estão trabalhando por 3 meses. Os clubes do interior do país estão trabalhando por 3 meses. E não estão nadando em dinheiro. Séries C e D são subvalorizadas. Os clubes se preparam para fazerem, de repente, em um mês está fora da competição. Então, que resultados que nós queremos dessa maneira? Os clubes trabalhando no interior para 4 meses de competição, de repente conseguem uma vaga na Série D, trabalham por mais um mês. Se conseguirem passar, vão mais um mês, mais uma vez os Cavalinhos do Fantástico. Então, assim, é isso que nós queremos para o futebol. Aí vamos para os treinadores. O treinador monta uma equipe para não perder. Você monta uma equipe para jogar por uma bola. Não está errado. Por quê? Porque ele sabe que se ele não passar na quarta-feira, no domingo ele vai embora. Então, que caminho que nós queremos? Aí entra o modelo de gestão dos clubes. Você percebeu que é um pacote todo comprometido? E isso acabou a Copa de 2014, falaram que iam mudar muita coisa. Nada. Eu estou vendo boa vontade, mas muito pouco ainda. Mudanças mínimas. E o nosso futebol continua. Vai deixar de acontecer? Vai deixar de aparecer um Neymar? Vai deixar de aparecer um Ganso? Vai deixar de aparecer... Não vai. Vai deixar de aparecer um Paquetá, um Vinícius? Não poderia aparecer mais. Poderia aparecer muito. Você vai embora. É só fazer assim. Jogadores mais assim. Qualificados. E aí entra o outro aspecto, Kleber. Legislação desfavorece os clubes, prejudica a formação. Se você não vender, você perde, porque o garoto não vai renovar o contrato. O Éder Militão. Ele foi fixado como lateral do São Paulo. Mas ele cresceu e, de repente... Ele vai mandar você embora. Você só faz assim ou não. Você falou tudo isso na CBF. Eles olharam para você... Não, sim. Não, eu acho que houve de uma maneira... Assimilaram, sentiram. Para mim, foi a melhor reunião dos últimos tempos dentro da CBF. Houve receptividade. Se vai haver um retorno, não sei. Agora... Está mudando um pouco o perfil da CBF. As pessoas estão interessadas em quererem mudar. Agora nós precisamos de ações rápidas. E isso aí vai ser fundamental. É isso. Dorival, parabéns pela campanha no Flamengo. Obrigado, Isaac. A gente aguarda aqui o noticiário. Parabéns pela ideia do Barbieri, que foi muito legal. É isso. Foi uma grande ideia. Eu acho que é um agradecimento. Barbieri, novo treinador do Goiás. Meu particular a ele. Foi anunciado? Foi. Estranho quando chama ele de Dorival. É que já... Meu particular foi um agradecimento da maneira como eu recebi o time que ele treinou. E para mim foi assim, apenas uma sequência, porque eu comungo muito com as ideias que ele tem. E não conheci o Barbieri. E foi o único time que ganhou... Contei essa história para ele, ganhou do Santos no Campeonato Paulista de 2016 e que fez com que a gente corrigisse um movimento que nós fazíamos erradamente e que naquele jogo proporcionou 6 contra-ataques ou 7 para o time dele. Que barato, que bastidor legal. Verdade. Eu agradeço aqui ao Dorival e chamo um clipe do nosso próximo